Hoje eu venho falar sobre toxina botulínica, mais conhecido como Botox. Quer saber mais? Vem comigo que eu te explico. Eu sou Angélica Lucena, biomédica esteta, e tô aqui para esclarecer tudo sobre toxina botulínica. Existem várias marcas de toxina botulínica. A mais conhecida é o Botox. Porém, nós temos aí a Dysport, a Xelmin, a Prosigna, Botulift, Botulin e várias outras que estão no mercado que também atuam prevenindo rugas. Antes que eu te explique como funciona a ação da toxina botulínica, é extremamente importante você entender quais as regiões que vai ser tratada com a toxina botulínica. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Existem dois tipos de rugas, as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. As rugas dinâmicas são rugas de movimento. Então, é um paciente que ele não tem uma pele já marcada e na hora que ele levanta a sobrancelha, cria-se uma ruguinha, mas na hora que ele relaxa, essa ruguinha ela some. Então, são rugas dinâmicas, rugas de movimento. E existe as rugas estáticas, que são as rugas definitivas. Rugas essas que quando o paciente está em repouso, sem fazer nenhum movimento, ela já aparece na pele. O Botox, ele é indicado para as rugas dinâmicas, rugas de movimento. Se você já tem a pele marcada, você pode fazer o Botox? Pode. Você fazendo a aplicação do Botox, você irá evitar que essa ruga se intensifique ainda mais, mas ela não vai sumir. Se você tem só as rugas de movimento, você pode fazer a aplicação de toxina botulínica? Pode, e o resultado será excelente. Então, independente se você tenha rugas dinâmicas ou rugas estáticas, é indicado fazer a toxina botulínica para prevenir ou então evitar de intensificar ainda mais aquela ruga. O paciente que tem as rugas estáticas, além da toxina botulínica, ele terá que entrar com outros tratamentos, como por exemplo microagulhamento, fiozinhos de colágeno, pode ser feito jato de plasma, é claro que vai depender de cada caso. Já o paciente que não tem as rugas definitivas, que só tem as rugas dinâmicas, rugas de movimento, a aplicação da toxina botulínica será o necessário para que ele tenha um resultado 100% eficaz. Agora que você já sabe a diferença das rugas dinâmicas e das rugas estáticas, vamos para o que interessa, como funciona a aplicação da toxina botulínica. Existem 7 tipos de toxina botulínica. A toxina botulínica A, B, C, D, E, F e G. Porém, para fins estéticos, aqui no Brasil, é liberado o uso apenas da toxina botulínica A. Em alguns países, já está liberada a toxina botulínica B. Então, a toxina que irá ser aplicada em você será a toxina tipo A. A função dessa neurotoxina é inibir a liberação da acetilcolina, porque sem essa liberação, nós não temos a contração muscular. E agora eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a toxina botulínica. Então eu separei várias dúvidas e vou explicar para vocês. A partir de quantos anos é indicada a aplicação da toxina botulínica? Não existe uma idade certa. A partir do momento que você tem uma contração muscular forte, que você levanta a sobrancelha, faz cara de bravo e cria-se umas ruguinhas nessa região, você já tem indicação para fazer a aplicação. O que eu costumo falar? Que até os nossos 23, 25 anos, nós temos um banco de colágeno mais ativo e por isso você faz esse movimento e na hora que você relaxa, sua pele ela ainda continua íntegra. A partir dos 26 anos, a nossa pele já começa a ter menos colágeno, porque a produção de colágeno ela vai caindo. Então, com esses movimentos repetitivos, a sua pele vai começar a marcar. Então, o que eu costumo falar para os pacientes? A partir dos 25, se você tem uma força de expressão muito grande, eu já indico. Porém, tem pacientes que têm 40 anos e não tem necessidade da aplicação de toxina botulínica. Porque na hora que ele levanta a sobrancelha ou faz o bravinho, não cria-se ruga. Então é um paciente que ele não tem tanta expressividade, não tem tanta força de expressão. Com isso, ele não tem a necessidade de aplicar a toxina botulínica. Mas isso é claro que em uma consulta, com certeza, o profissional vai conseguir te esclarecer. Qual a durabilidade da toxina botulínica? Em bula, eles falam que a durabilidade é de 3 a 6 meses. Em resposta clínica, pacientes que são super expressivos, que têm uma força muscular muito ativa, ou paciente que malha muito, míope, não enxerga muito bem, usa a força muscular muito frequente, eles vão ter uma média de durabilidade de 3 a 4 meses.
Pacientes que são menos expressivos, que têm uma força muscular mais fraquinha, ele pode chegar de 6 a 8 meses. Como que eu sei se a minha força muscular é muito grande ou se é pequena? Em consulta, através de alguns movimentos, eu consigo avaliar e explicar qual o seu tipo de musculatura. A suplementação com zinco aumenta a durabilidade da toxina botulínica? Estudos mostram que pacientes com déficit em zinco, com um zinco bem baixo, pode ter um resultado inferior em relação a pacientes que estão com zinco ok. Porém, se o seu zinco está ok, não tem necessidade da gente suplementar o zinco. Como que a gente sabe? Através de exame de sangue. Então, se você chegou aqui para mim e fala, doutora, eu vou fazer o Botox hoje, eu já entro com zinco? Eu vou te falar, não vai adiantar. Você tem que suplementar esse zinco antes de fazer a aplicação, pelo menos 30 dias antes, tá? Mas a suplementação só é indicada se o seu zinco estiver baixo. Então, para isso, precisa fazer um exame de sangue. A aplicação dói. Gente, a aplicação ela é feita com essa seringa. Ó, a agulha é muito pequenininha, ela é de 6 milímetros, praticamente um fio de cabelo, então é bem tranquilo. É claro que tem pacientes que têm uma sensibilidade maior, daí eu uso de artifícios que pode diminuir a sensibilidade, um gelinho, um anestésico ou até aquele Vibrade também ajuda bastante. O Botox deixa um resultado artificial, um resultado exagerado? Antigamente, a técnica que se fazia era uma técnica padronizada para todos os pacientes. Então, você olhava para um, você falava, esse tem Botox, esse tem, esse não tem. Você conseguia perceber. Hoje, a aplicação da toxina botulínica, ela é personalizada para cada paciente. Com isso, o resultado é individualizado, não deixando um aspecto artificial ou igual de todo mundo. A aplicação de Botox na boca pode aumentar os lábios? Eu recebo muito essa dúvida, doutora, eu quero aumentar minha boca, põe Botox pra mim, quanto que tá, né? E na verdade, não é o Botox que a gente aplica na boca. O Botox ele pode ser aplicado ao redor dos lábios para evitar o código de barras, aquelas ruguinhas acima da boca. Mas na boca, no lábio, não é indicada a aplicação de toxina botulínica, tá? O que é realizado no lábio é o preenchimento de ácido hialurônico, que ele vai dar volume. A toxina botulínica, ela só é utilizada em regiões que a gente tem uma musculatura que nós queremos relaxar. Então, a gente pode relaxar aqui, as ruguinhas da testa, entre as sobrancelhas. Então, não. Lábio, volumização, não é com Botox, e sim com ácido hialurônico. Depois eu vou fazer um vídeo bem completo explicando a diferença para vocês. Algumas pessoas me falam, doutora Angélica, eu quero fazer. O que eu não posso estar fazendo ou o que eu não posso fazer antes e depois da aplicação da toxina botulínica? Eu indico não estar tomando antibiótico, anti-inflamatório e relaxante muscular. Então, você não pode estar tomando pelo menos 3 dias antes e também não pode tomar nos próximos 3 dias, para evitar despotencializar a ação da toxina botulínica. Em relação ao COVID, tem alguma alteração? E assim que passar o COVID, eu peço 30 dias para a gente realizar a aplicação. Da mesma forma, se você tomou a vacina, a indicação para a aplicação da toxina botulínica é só depois de 30 dias, inclusive para qualquer vacina, tá? Se você for tomar alguma vacina, ou você tem que tomar 30 dias antes da aplicação da toxina botulínica, ou 30 dias depois da aplicação da toxina botulínica. De quanto em quanto tempo eu posso fazer a aplicação da toxina botulínica? Existe um tempo mínimo? Sim, o ideal é que esperem no mínimo 3 meses para uma nova aplicação. Então, como funciona aqui? O paciente vem, faz a aplicação, eu já deixo o retorno dele agendado para daqui 15 dias. Em 15 dias ele volta, se houver necessidade, eu vou reforçar alguns pontinhos. Passado esses 15 dias, não é feito mais retoque. Então, se o paciente não comparecer no retorno, ele perde o retoque. Por quê? Existe uma chance de efeito vacina, tá? Quanto mais doses você receber em tempos curtos, o seu organismo tem chance de criar anticorpo para combater a toxina botulínica. E quando ela combate, a gente tem o efeito vacina, ou seja, ela pode nunca mais funcionar no seu organismo. Alguns estudos mostram que em alguns casos, um intervalo de 2 anos sem aplicação de toxina botulínica, o paciente pode voltar a responder, mudando a marca.
Em outros casos, é definitivo, nunca mais ele funciona, independente da marca que utilizar. Então, eu respeito muito bem esse intervalo. Se você veio, fez a aplicação, o retorno ele tem que ser em 15 dias, tá bom? Passado, então, o retorno, você só vai poder fazer uma nova aplicação depois de 3 meses da aplicação. Portanto, eu sempre agendo no 4º mês em diante. A média é que os pacientes fazem de 6 em 6 meses, mas eu tenho alguns pacientes que estão reeducando a contração muscular e aí eu indico de 4 em 4 meses. O que seria essa reeducação muscular? Pacientes que são muito expressivos tendem a movimentar muito, né? E quando você faz a aplicação da toxina botulínica, ela dura pouco. Se você faz a aplicação de 4 em 4 meses, você se condiciona a ser menos expressivo, porque você faz o movimento, não vai, faz, não vai. Se você fica 6 meses, o músculo já está ali há mais ou menos um mês e meio, funcionando quase 100%, você volta a ter a força ativa. Então, quando você faz de 4 em 4 meses, a gente reeduca a sua força e condiciona a você ser menos expressivo. Tendo menos expressividade, a sua toxina ela vai durar um pouco mais. Então, eu geralmente faço 3 aplicações de 4 em 4 meses e aí a partir da 4ª aplicação, a gente começa um intervalo de 6 em 6 meses e eu já tenho paciente que está com um intervalinho de 8 em 8 meses, durando super bem. Depois da aplicação, o que a gente deve evitar? Então, como eu disse, evitar antibiótico, anti-inflamatório, relaxante muscular, 24 horas sem exercício físico, não baixar a cabeça durante as 4 primeiras horas, não pode apertar, não pode massagear. Se for passar alguma maquiagem bem levinha, filtro solar bem levinho, para a gente não tirar o ponto exato que foi realizada a aplicação da toxina botulínica. E a última dúvida é, se eu fizer o Botox e parar de aplicar, as minhas rugas podem piorar? Imagina só, eu faço a aplicação de toxina botulínica e você fica aí em torno de 3 a 4 meses sem criar as ruguinhas. A sua pele, quando passar esses 3, 4 meses, as rugas de movimento elas vão retornar com a mesma força, ela vai bem devagarzinho, você vai perdendo o efeito gradativamente, né? Então você não aplica o Botox e deu 3 meses, acabou. Você não aplica o Botox e deu 6 meses, acabou. Você aplica, a partir do 15º dia, você já começa a perder um pouquinho dessa toxina botulínica, tá? Então, você vai perdendo ela gradativamente. Então, na hora que ela sai 100%, que a gente perde o efeito dela 100%, as suas rugas voltam a ser exatamente como eram antes, as rugas de movimento. Já as rugas estáticas, elas não vão ter piorado. Se você tivesse com expressividade todos esses meses, elas estariam mais profundas, estariam mais marcadas. Então, por isso a toxina botulínica é indicada de forma preventiva, para prevenir rugas ou prevenir que as rugas intensifiquem ainda mais. E é claro que é válido lembrar que a aplicação da toxina botulínica é dose dependente. Então, a gente precisa de uma nova aplicação para um novo efeito. Então, a partir do 4º mês, o paciente já pode realizar uma nova aplicação. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. Ativa o sininho para você não perder nadinha. Me deixa nos comentários se você tem alguma dúvida que eu não esclareci. E até a próxima. Até mais!